Beleza, então vamos lá, continuando agora a nossa parte 2, falando sobre como criar uma copy 10 vezes mais rápido, com dobro ou triplo de conversão. Então vou continuar falando agora sobre os bastidores de como é que vocês tornam um copywriter muito mais qualificado, com muito mais resultados e principalmente com muito mais produtividade. E agora, nesse vídeo, eu vou revelar dois segredos, eu vou revelar duas coisas que eu faço, que eu sei que quando você escutar isso, você vai falar assim, ah, Natanael, assim até eu consigo escrever carta de vendas com mais velocidade. Eu sei que o que eu vou entregar agora, o que eu vou mostrar pra você agora, vai tirar um pouco de alguma impressão que as pessoas tenham que, nossa, o Natanael, ele realmente aprendeu a escrever, ele escreve rápido, ele tem qualidade daquilo que ele faz. Você vai ver que eu tenho alguns atalhos que me permitem escrever com muito mais velocidade. E é isso que eu vou revelar pra você agora. Eu não deveria mostrar isso assim, principalmente abertamente, mas eu vou fazer isso porque eu sei que no final das contas eu vou te ajudar. Então, vamos lá. É o seguinte, deixa eu te mostrar aqui, ó. Aqui foi a lição que eu mostrei das 7 lições, tá? As 7 lições dos produtos digitais. Aqui foi a página de captura. Aí aqui é a lição 1. Eu já mostrei para você no vídeo passado o Story Leads, né? Onde que você começa aqui falando da parte da história e eu mostrei o meu exemplo de como que eu crio isso. E o que que eu faço? Eu crio, e tá nessa página aqui, ó, eu crio um template das lições que eu tenho. Então, por exemplo, eu tenho um template aqui da minha primeira lição que é a abertura, eu tenho um template aqui de uma carta de vendas, eu tenho um template aqui de uma outra carta de vendas, eu tenho um template aqui de outra estrutura de copy. Então, eu tenho estruturas que eu fiz baseado em cada uma dessas estratégias aqui, ó, do tipo de segmentação. E quando eu preciso escrever uma nova, basicamente eu duplico a página. Ou seja, quando eu vou criar algo novo, eu vou lá e duplico. Então vamos imaginar que eu fosse criar uma nova lição agora. Então eu chegaria aqui, lição teste. Lição teste. Eu estou usando aqui o ClickFunnels, mas você pode usar qualquer ferramenta, tá? Para montar essa página e tudo mais. Eu nem uso a automação daqui, eu só uso mesmo para criar página. É uma das ferramentas que eu testo também. Bom, então aqui, ó, beleza, criei uma nova lição. Eu vou aqui em páginas, meus templates, e eu tenho os meus templates prontos. Então o que que eu faço? Eu seleciono o template e eu vou criar a lição baseado na estrutura que eu tenho padrão, ou seja, eu já sei o modelo de headline, eu já sei o modelo de subheadline, eu sei exatamente o modelo daquilo que eu vou trabalhar. Então, por exemplo, quando eu fui escrever a primeira lição aqui, ó, do que você está acompanhando agora, do Copy 10x, eu me baseei, obviamente, na mesma estrutura que eu vou usar. Então, olha só, aqui, ó, eu tenho tudo isso pronto, ó. Isso me deixou dias sem dormir direito, era domingo, aqui eu tenho uma parte da história, depois eu vou ter outros elementos aqui que eu vou trabalhar, o 10 mil continua sendo 10 mil, tal, tal, tal. Então eu já tenho essas marcações feitas. Então quando eu vou escrever uma carta de vendas nova, eu já sei, beleza, na primeira parte eu sei o que eu vou escrever, eu vou criar uma outra headline baseado nesse modelo aqui. A minha introdução, eu já sei qual modelo eu vou utilizar, porque eu já tenho salvo aqui essa estrutura. Então quando eu for escrever essa, que eu escrevi para você ontem e te enviei hoje de manhã, então estou gravando isso aqui agora dia 29, 10 e meia da noite, estou gravando mais cedo hoje, eu sigo a mesma estrutura, porque eu já tenho o modelo pronto. Então, por exemplo, eu começo, ó, escrever é uma das coisas mais difíceis que existe. E aqui, ó, nessa era, isso me deixou dias sem dormir direito. Então eu vou escrever, é uma das coisas mais difíceis que existem. Eu não sei como foi sua infância na escola, mas meu passado me condena, e não é pouco. Foram praticamente todas as séries ficando de recuperação, em alguns casos, não sei se tinha isso na sua escola, recuperação da recuperação. Raramente eu ficava de férias no final do ano e sempre voltava para a escola depois do ano novo para fazer prova de recuperação. Era complicado. Bom, aqui eu vou discorrendo um pouco sobre como era a minha infância na escola, que eu nunca fui um bom aluno, etc, etc, até chegar no momento onde eu vou falar que um dos meus professores falou sobre, cara, escrever na publicidade é algo muito raro. Então eu conecto isso, eu levo a pessoa, no caso você, né, eu levo o leitor para minha história na infância, falar que eu nunca fui um bom aluno, que eu nunca fui um estudioso, eu nunca tive dons especiais, mas na faculdade um professor falou para mim, cara, escrever é uma das coisas mais difíceis que existe e se você aprender a escrever, você nunca vai ficar sem trabalho no mundo da publicidade. E eu gravei aquilo. E quando eu vim para o marketing digital, teve um dado momento que eu falei, cara, copy é uma das coisas muito especiais que eu preciso aprender, que eu preciso dominar. Então aqui eu estou simplesmente fazendo essa passagem daqui
pra cá. E esse é o meu segundo segredo. Então, meu primeiro segredo é que, basicamente, eu salvo todas as minhas cartas de vendas, eu salvo todos os meus modelos de carta de vendas, eu tenho os meus templates, eu tenho tudo montado. Meus slides, meus modelos de e-mail, eu tenho tudo salvo. Quando eu vou escrever, eu nunca começo do zero. Esse é o segredo número um. Eu nunca começo uma carta de vendas do zero. Eu sempre começo uma carta de vendas com base em algo que eu já tenho pronto. Então eu vou simplesmente alterando, eu vou simplesmente substituindo. Eu já tenho modelos estruturados, eu já tenho até a marcação, eu já sei mais ou menos o tamanho que vai ser, o tipo de sub-headline, eu já tenho mais ou menos tudo estruturado, tudo desenhado para a próxima carta de vendas que eu vou escrever. Por isso que próxima semana eu consigo começar uma outra lição. É óbvio que, lembra que eu falei, 90% de uma copy você faz antes de você escrever uma palavra sequer. Então, antes de chegar e montar isso aqui, eu passo um tempo refletindo, estruturando, desenhando o que eu vou falar, como que eu vou falar, qual vai ser a promessa, qual vai ser aquilo. Eu rabisco a estrutura, eu monto e aí eu vou para a escrita de uma maneira muito mais rápida. Então, esse é o primeiro segredo. O segundo segredo, esse aqui não é tão óbvio, mas é algo que eu comecei a fazer com minhas cartas de vendas, dá um resultado muito bacana. Essa imagem aqui é de um livro chamado Great Leads. Eu li esse livro, acho que faz um ano e meio mais ou menos. Vai fazer um ano e meio que eu li esse livro. E eu sempre já tinha estudado muito sobre a questão da oferta direta, da oferta indireta, etc, etc. Do público que tem uma consciência daquele problema. Isso não era uma grande novidade. Mas o que eu comecei a fazer? Via de regra, as pessoas quando vão usar essa estratégia, eles escrevem uma carta de vendas usando isso aqui como uma abertura de um texto, como fazendo tudo. O que eu comecei a fazer? E esse foi o meu segredo para escrever as lições. Então, eu não devia estar falando isso aqui abertamente, mas beleza. Isso aqui é o meu segredo para escrever as lições. Então o que eu faço? Aqui, ó, eu sempre vou começar uma lição, ou mini treinamento, ou uma campanha de engajamento, sempre de uma maneira indireta. Então eu sempre começo aqui e eu vou avançando até mais ou menos aqui. Dificilmente na lição eu vou falar da oferta em si. Ou seja, eu sempre vou começar falando de uma maneira mais aberta, eu vou contando histórias para provar aquilo que eu estou falando, para depois ir avançando, fazer afirmações e ir trabalhando. Olha só, olha aqui, ó. Isso aqui foi que eu mostrei pra você, ó. Escrever uma das coisas mais difíceis que existem e eu fui trabalhar nesse ponto. Eu comecei com história. Depois, eu vim para essa parte aqui da proclamação. Proclamation. O que isso quer dizer? É uma afirmação inusitada que você faça. É algo que fique, nossa, isso é diferente, isso é uma coisa, sabe? Um exemplo aqui, ó. Recentemente eu voltei de uma viagem particular em Manhattan, um dos homens mais poderosos do mundo, e baseado nessa reunião eu acredito que ouro e as ações de ouro em breve vão valer de 10 a 50 vezes mais do que estão valendo hoje. Então olha só, ele faz um anúncio. A ideia de proclamation em inglês faz mais sentido que proclamação no Brasil, apesar da gente falar por exemplo, proclamação da República, né? Você soltar algo, você falar algo abertamente que não é tão comum assim das pessoas ouvirem. Então nesse caso ele faz uma super afirmação. Qual foi a proclamação que eu fiz nessa lição aqui para você? Então eu começo falando, ó, descubra como destravar a sua copy e o seu lucro, conto um pouquinho da história e aqui, ó, bem aqui eu vou falar, ó, 90% da copy é criada antes de você digitar a primeira palavra. É nesse momento aqui que eu estou fazendo a virada para começar a conduzir o texto para algo voltado para a parte de um segredo, de começar a revelar um segredo. E aí depois de fazer essa proclamação, de falar, ó, 90% da cópia é criada antes de você digitar a primeira palavra, então eu começo agora a mostrar os bastidores disso, eu vou reforçando essa mensagem até que aqui eu chego e eu começo a revelar o segredo, e aqui eu revelo o segredo que eu mostro aqui uma estrutura. Por exemplo, eu falo, o segredo está na estrutura. É uma informação organizada. E eu começo a revelar isso. E agora vem, ó, mais segredo. E agora eu vou com problema-solução. Problema-solução é o quê? O maior ladrão de tempo e lucro de uma copy é o erro na organização da mensagem. Então eu falo o seguinte, o grande problema das pessoas é que quando elas vão escrever uma copy, elas não têm estrutura, elas não fazem a mínima ideia daquilo que elas estão fazendo. E eu começo a prometer a solução, que no caso é o que eu estou fazendo agora com a lição 2. Ou seja, isso aqui é um roteiro que eu sigo na hora de escrever uma copy. Via de regra eu vou começar de uma maneira mais aberta, com uma história, com um contexto, com algo que eu vou trabalhar, ou com os bastidores. Deixa eu dar um exemplo aqui
de bastidores. Então, por exemplo, nessa aqui, ó, caro leitor, em menos de 30 segundos eu quero te apresentar uma estratégia bem diferente do que você deve ter aprendido sobre picos de vendas e que pode garantir que as suas próximas semanas, durante os próximos 12 meses, sejam altamente previsíveis e lucrativos. Ok? O tempo está passando, então eu vou explicar esse conceito com algumas imagens. Por mais que eu não comece aqui obrigatoriamente contando uma história, aconteceu isso, eu vou entrar com a história agora. Eu falo, ó, observe com muita atenção o gráfico acima, pois ele esconde o elemento mais importante que você precisa dominar para assumir 100% do controle dos seus resultados em vendas. Imagine você acordar em uma manhã de segunda-feira, ligar o computador, escrever um e-mail, clicar em enviar e ter a certeza absoluta que irá gerar um pico de vendas. Aqui eu estou na promessa, eu estou numa abertura. E aqui eu começo a contar uma história. Eu falo, observe o gráfico do dia 5/6. Nesse dia eu começo a contar, olha o que aconteceu nesse dia, olha esse gráfico do dia 11, olha esse gráfico do dia 18. Então eu estou contando histórias, eu estou estabelecendo um bastidor e falando para a pessoa, olha o que aconteceu. É muito importante que, eu vou ser um pouco redundante aqui nessa parte porque eu não posso perder a oportunidade que você entenda exatamente isso. Percebe que aqui eu não estou ensinando nada para a pessoa. Eu simplesmente estou contando algo que aconteceu. Eu falo, olha essa imagem. Olha, aconteceu isso, isso, isso. Olha essa imagem. Aconteceu isso, isso e isso. E aí eu já viro, ó, não faço aqui um anúncio específico, eu pulo para cá. Ou seja, não obrigatoriamente eu preciso usar todos os elementos. Eu posso começar no segredo e eu vou avançando para cá. Ou eu posso pular. Então eu comecei com uma história, mostrando ali os gráficos e tudo mais, e eu pulo para o segredo. Ó. O segredo para gerar picos semanais de lucro e o fluxo massivo de novos clientes todos os dias. Então eu começo a falar da parte do segredo e eu vou trabalhando esses elementos. Ó. Revelo o segredo, que o segredo é segmentação, engajamento e oferta, e paro prometendo que na próxima lição eu vou continuar falando da oferta. Então isso aqui é o meu guia, ou seja, o meu primeiro segredo o meu primeiro macete, o meu primeiro atalho, como que você queira chamar. Eu sempre duplico as minhas cartas de vendas. Então se eu for escrever uma nova lição, se for nessa linha aqui, de contar uma história e tudo mais, de mostrar gráfico, eu já vou pegar essa imagem, eu vou duplicar e eu vou basicamente reescrevendo a mesma carta de vendas, a mesma estrutura. Eu nunca começo do zero. E o meu segundo segredo, meu segundo macete, é que eu sempre vou partir, meu pontapé inicial vai ser esse. Ou seja, quando eu vou entregar uma sequência de lições, eu vou fazer, geralmente a primeira lição vai ser até mais ou menos a parte do segredo. Então eu preciso revelar algum segredo na primeira lição para que a pessoa fale, putz, nossa, eu nunca tinha pensado a respeito disso. E aí, na segunda lição, eu posso passar até a segunda, a terceira, quarta lição em problema-solução, e aí posso chegar na parte da promessa e vou fechando. Nesse treinamento que eu fiz aqui do produto digital, dos produtos digitais, né, de criação, eu passo boa parte da última da lição, por exemplo, a lição 3, a lição 4, a lição 5 são lições onde basicamente é problema-solução. Eu vou mostrando processos. Eu vou falando o seguinte, como que você consegue XYZ? Como que você consegue XYZ? Então eu passo um bom tempo da carta descrevendo. Por isso que você vai ver que foram lições onde eu estou falando, ó, os 3 elementos pouco conhecidos para criar um desejo ardente pelo seu produto, 4 etapas, 2 perguntas para criar o seu primeiro produto digital. Vamos ver aqui a lição 6. Lição 6 também já começa a ir avançando um pouco mais, mas também os 3 elementos pouco conhecidos para criar um desejo ardente pelo seu produto. E aí na sexta parte eu já começo a avançar um pouco mais para fazer essa conclusão, para na sétima lição eu já deixar o terreno preparado para o momento da oferta. Ou seja, a parte mais importante na hora de criar e vender um produto digital então aqui eu já começo a fazer a transição para na última lição eu já preparar, e aí na carta de vendas, então, eu simplesmente concluo aquela mensagem com uma oferta final. Então aqui, eu vou te ajudar a criar e vender seus produtos digitais todos os dias durante os próximos 12 meses. A maneira mais fácil e segura para criar e vender produtos digitais todos os dias, mesmo que você não seja conhecido. Esse será o seu método oficial para criar produtos digitais com 10 vezes mais velocidade, qualidade e lucro. E aí vem a oferta, aí vem a estrutura, vem trabalhando. Ou seja, basicamente, se você olhar com atenção, essa série aqui que eu fiz de 7 lições, basicamente o que eu fiz? Na primeira lição, eu fiz essa parte aqui, até o segredo. E aí eu fui, a lição 2, 3, 4, 5
aí eu fui falando de problema-solução, na 6, 7, fui mostrando promessa, ó, o que você vai conseguir, a parte mais importante é essa, se você fizer isso, você vai ter isso, e aí eu venho com a carta de vendas e trabalho nisso. Ou seja, se você vai montar uma campanha de engajamento completa, a parte da copy, você segue essa linha. É uma sequência natural de comunicação. Pode ser em 3 lições, podem ser em 5 lições, você vai trabalhando cada uma dessas partes e vai avançando em cada um desses elementos, até que você chega e aí você conclui. Esse aqui esse aqui é o segredo. É isso que eu me baseio para escrever as minhas lições, para montar estratégias de engajamento. Existem vários modelos de carta de vendas, existem vários modelos de copy para você trabalhar. Eu ensino, já compartilhei outros modelos, mas nesse caso aqui específico, quando você vai fazer uma estratégia de segmentação, ou seja, você vai convidar as pessoas para, ó, eu preparei isso, vem me acompanhar, essa é a maneira mais recomendada para você ter um bom resultado. Por quê? Porque ela é contextual, ela é uma experiência. Eu particularmente, muitas pessoas falam o seguinte, quando eu comecei a ouvir falar sobre copywriting, as pessoas falavam sobre influência e manipulação, entrar na mente do prospecto. Eu achava isso muito agressivo, eu não achava isso muito legal, isso não me atraía tanto. Mas quando eu fui estudar de fato o que era copy, e aí olhando lá na década de 50 e tudo mais, eu vi que não era nada disso. Simplesmente copy é você ter uma grande ideia, você saber se comunicar e você saber expressar. Então, a minha sugestão, eu não quero chegar aqui como dono da verdade, ou como, o Nathanael quer ser o bonzão do não verdade. Não, é apenas a minha opinião pessoal. Eu acredito o seguinte, tem muita gente que fala de copy, que copy você tem que chegar e falar do ponto de dor, de apertar na dor, Eu penso um pouco diferente, eu acho que copy dá esperança para as pessoas. Se você escrever uma copy que faça com que a pessoa, mesmo que minimamente, tenha uma visão de um futuro muito melhor do que ela tem agora, você vai converter muito mais do que você querer ficar fazendo terrorismo de que, não, você pode acontecer isso, não sei o que, tal. Eu prefiro criar uma estrutura de mensagem onde eu dou esperança para o meu leitor, para o meu ouvinte, para ele ver que é muito mais fácil do que ele imaginava e pode ser muito mais rápido do que ele acreditava que fosse. Então eu começo a trabalhar nessa linha, beleza? Bom, esse aqui, essa lição, essa estrutura, isso aqui era a coisa, os segredos que eu precisava compartilhar com você, para mostrar esses bastidores, para mostrar essa etapa, para mostrar essa estrutura para você. É muito importante que você entenda isso, é muito importante que você coloque isso em prática para você escrever mais rápido. É óbvio que no começo você não tem tantos modelos assim. E é o que eu recomendo. Pegue modelos de pessoas que você acompanha, que você confia que tem um método ali por trás para você trabalhar, mas para você ter uma base. Enfim, mas se concentra na estrutura, que é a coisa mais importante que vai te ajudar a realmente ter um bom resultado. Tá bom? É o seguinte, na próxima lição eu vou falar sobre essa estrutura mestre aqui. Headline, que é a promessa, uma abertura, uma prova daquilo que você está falando, o momento de você quebrar objeções, o momento de você apresentar a sua oferta e aí o seu fechamento. Eu vou mostrar uma carta de vendas que eu escrevi seguindo exatamente essa estrutura e você vai ver que eu simplesmente fui preenchendo os espaços, simplesmente complementando essa mensagem aqui. Então, isso é o que eu vou falar na próxima lição. É isso que eu vou compartilhar com você para que você possa escrever mais rápido, com mais qualidade, com mais estrutura. Então nessa lição eu quis mostrar exatamente esses dois segredos. Primeiro, eu sempre duplico as minhas cartas de vendas e eu vou usando aqueles espacinhos que eu sei que estão lá estruturados para que eu possa escrever. Segundo, eu sempre vou, quase que obrigatoriamente, passar por uma abordagem mais indireta e depois aprofundar. É óbvio que como dependendo do seu mercado, se o seu público já reconhece aquele problema, você não precisa necessariamente demorar muito tempo nessa parte, mas você pode ser bem sucinto, assim como eu fui. Eu não demorei muito para entrar. Eu escrevi aqui em algumas linhas falando o seguinte, olha, na escola eu era muito ruim, nunca estudei direito, para entrar no vestibular eu entrei ali nos classificáveis, mas quando eu entrei na faculdade eu comecei a estudar e um professor falou para mim, Nathanael, você trabalha com publicidade, e cara, se você aprender a escrever, você vai ter resultado. Então foi ali que eu soube que escrever era uma habilidade que poucas pessoas tinham, e se eu tivesse aquela habilidade, eu teria resultado. E é por isso que na carta de vendas eu começo, então, a falar depois, a habilidade mais importante de todas e que quase ninguém domina de verdade. Ou seja, eu começo com uma história, mostro o momento que eu tive ali uma orientação, um conselho para pensar sobre texto, na época redação publicitária, e depois eu vi como copy, e aí eu trago esse problema, eu agito esse problema, eu falo, olha,
Todo mundo sabe que copy é uma coisa extremamente importante, mas são poucas pessoas que realmente dominam copy. Então eu apresento esse contexto e agora eu vou começar a ajudar essas pessoas, no caso você, a criar uma copy, eu vou começar a trabalhar nisso. E eu faço uma declaração onde eu falo que 90% da copy é criado antes de você digitar a palavra e eu vou mostrando isso. Então, eu espero que você tenha gostado dessa estrutura que eu tenho usado de ensinar para você, mostrando aquilo que eu estou fazendo agora, ou seja, mostrando nos bastidores, mostrando na prática aquilo que eu estou usando em termos de texto com você que está acompanhando, para que você veja na prática como é que as coisas funcionam, tá bom? Então é isso. Na próxima lição eu vou falar sobre essa estrutura mestre e eu espero que você curta, tá bom? Então deixa o seu comentário aqui abaixo, participa dessa conversa, me deixa saber o quão é importante esse assunto para você, copy, o mundo de vendas, carta de vendas, enfim. Deixa eu saber um pouco o que você está pensando, o que você está achando disso, e eu acredito que amanhã eu vou conseguir também preparar essa próxima lição. Amanhã é sábado, não sei que dia você vai ver isso aí, esse vídeo, mas eu vou tentar fazer amanhã também para que eu possa continuar compartilhando com você essas lições. Tá bom? Então é isso. Um grande abraço para você, fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.